Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo. Estou aqui mais uma semana para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos a correção dessa semana, gostaria de avisar que a partir do dia 5 já vai estar disponível o volume 5 do PET. Então, na próxima semana, já estaremos aí com as correções do volume 5 do PET. Bom, então, vamos finalizar nessa semana 4 do volume 4 do PET, falando sobre a unidade temática Vida e Evolução, o objetivo Biotecnologia, tema muito interessante. Número 1. Explique o que são células-tronco. Bom, esse tema o PET ele traz de uma maneira bem superficial no contexto, né, das páginas, porém o Saiba Mais tem alguns vídeos bem mais interessantes. Então é um tema bem complexo e aconselho que vocês pesquisem, né, assistam outros vídeos antes de fazer as atividades. Então eu já estou trazendo as correções, mas provavelmente ele vai continuar sobre esse tema e é bom que você acrescente com mais conteúdo. Então, o que são células-tronco? São células indiferenciadas que têm potencial para formar vários tipos celulares do corpo. O que acontece? A gente viu, né, que a união do espermatozoide com o óvulo, né, o ovócito, que vai ser amadurecido e transformar em óvulo, tem a formação do zigoto. Então, essas duas células, né, tanto o espermatozoide quanto o ovócito, eles formam um zigoto. E a partir desse zigoto, várias outras células irão se serão produzidas, né? numa forma exponencial. Então, o corpo humano ele é formado por trilhões de células. No entanto, existem, né, diferenciações, ou seja, você tem célula para o tecido, você tem célula para órgãos, né, como o cérebro, como o fígado, como o coração, músculo. Então, são células diferentes. Por que elas são diferentes? Porque elas têm funções diferentes. Então, uma célula-tronco é uma célula que ainda não definiu, ainda não sabe que tipo de célula que ela vai ser. Então, isso é chamada de célula-tronco, porque a partir desta base, ela pode se transformar em outros tipos de células. Então, a gente tem aí, né, a célula-tronco, ela pode ser uma célula cardíaca, ela pode se transformar numa célula do fígado, ela pode se transformar numa célula sanguínea, ou ela pode se transformar num neurônio. São alguns tipos de células, né? Essas células vão se agregar, vão se acumularem, vão formar um tecido, esse tecido vai formar órgãos e os órgãos um sistema. Então, isso é chamado de níveis de organização biológica. Então, as células troncos, elas ainda são células indiferenciadas, elas ainda não sabem, né? Elas ainda não escolheram que tipo de células que elas vão ser. São organismos transgênicos. Acredito que vocês já ouviram falar, às vezes não sabe dar a resposta, mas com a leitura, né, e o estudo desse tema, acredito que vocês acharam exatamente essa resposta. Organismo que tenham recebido um gene de um doador de uma espécie diferente. Elas também podem ser chamadas de organismos geneticamente modificados, né? OMG. O que é isso? Hoje, com a tecnologia, o estudo, né, está mais avançado, principalmente na área agrícola, onde a gente encontra, né, sementes que já são, né, naturalmente protegidas de pragas. Então não precisa, né, de nenhum agrotóxico na plantação para que evite esses micro-organismos. Tem um lado positivo, a gente vai ver isso, né, em algumas outras questões, mas a princípio a ideia é muito boa, né? Você ter, por exemplo, uma laranja. Imagina que a laranja ela tem uma casca grossa e aí ela é protegida de vários insetos. Mas o suco dela é azedo.
né? Então, o que que eles fazem? Eles pegam uma espécie de laranja com a característica casca grossa e pega outra semente de uma espécie de outra laranja que tem um suco doce. Só que aquele que tem suco doce, a casca é muito fina. E aí, o que que eles fazem? Eles juntam, né? Protegem, pega a característica casca grossa da laranja azeda e mescla, né? Mistura essa característica com a característica da laranja que tem casca fina. Então você vai ter uma casca grossa protegida de insetos com um suco doce. Então isso é só um exemplo, tá? Existem várias técnicas, existem várias formas e aplicabilidade desses organismos transgênicos. Mas é basicamente isso. Uma coisa interessante é que o símbolo, né, dos alimentos transgênicos, ou seja, a lei, é uma lei no Brasil, né, e no país, que resguarda, né, quando você consome um produto transgênico, e isso se tiver 1% de semente transgênica, o fabricante é obrigado a colocar o símbolo, esse símbolo, né, triangular com um T, que é o símbolo de produto transgênico, no seu produto. Então, se você reparar nas embalagens quando você for no supermercado, hoje até chiclete usa algum tipo de produto transgênico. Tá? Então, você vai ter milho verde, batata, soja, vários desses alimentos já são consumidos há alguns anos com sementes, são produzidos e consumidos com produtos transgênicos. Então, esse é o símbolo do transgênico. Quando você for no supermercado, né, aleatoriamente, pega um saquinho de batata palha, pega lá uma latinha de ervilha, milho verde e procura esse símbolo. Tenho certeza que você vai achar. Explica a diferença entre gene e genoma. Então, gene é um segmento de uma célula de DNA, nós já vimos isso, né, em outras aulas, responsável pelas características herdadas geneticamente. Então, gene, né, é um pedacinho do DNA que vai te dar uma característica. Se você vai ser parecido com seu pai, com sua mãe, às vezes com seu avô, né, vai ser o gene que ele passou para o seu pai, que o seu pai passou para você. E genoma já é o conjunto desses genes, né? Então, todo o conjunto de genes, né, de um determinado indivíduo é o estudo do genoma. Hoje existe um projeto, né, que deve ser finalizado em mais algum tempo, ainda não chegou ao fim, né? Tinha uma previsão, mas como é muito detalhado essa pesquisa, são vários anos de pesquisa, eles tendem a estudar o genoma humano. Qual que é o objetivo do estudo do genoma humano? Exatamente poder prever as doenças. Porque se você sabe como a doença é causada, você pode prevenir. Então, a grande aplicabilidade, né, do estudo do genoma, nesse projeto Genoma, é exatamente a cura do câncer. Então, nós temos lá, né, a célula, que é formada por vários cromossomos, né, dentro do núcleo. Esse cromossomo ele tem uns filamentos, esses filamentos vai ser o DNA, e uma partezinha do DNA, uma das características, né, cor de olho, tipo de cabelo, o sexo, é o gene. Já o genoma é o estudo, né, em detalhes de cada uma dessas estruturas. Faça um quadro comparativo comparando os prós e os contras da terapia gênica, clonagem, reprodutiva e transgênicos. Então são alguns quadros, né? Ele pede aí a terapia gênica, depois clonagem reprodutiva, porque existem dois tipos, né? A clonagem reprodutiva e mais um de transgênicos. Então vamos lá. Opa. Na terapia gênica,
os prós seriam as coisas boas, né? O que é benefício. Contra seriam os prejuízos, as coisas ruins. Então, nos prós, né? Você tem disponível para todas as pessoas, para quase todas as pessoas, na verdade, né? Porque algumas dessas terapias são poucas, tá? Elas são atendidas até pelo SUS, mas é onde a gente tem aquele problema de fila de espera, né? Então, às vezes, dependendo do tamanho do problema, dependendo da consequência, da situação da pessoa, não é possível esperar na fila, né? Contra, a gente tem apresenta um curto período de duração. Então, ela é muito específica, ela tem que ser estudada para cada pessoa, ela não é genérica. Você não pode fazer para uma e repetir em outra. Os mais pró, né? Ela permite curar determinadas doenças que anteriormente não tinham cura, mantém a imunidade existente, né? E internamente, o internamento hospitalar apenas dura cerca de pouco tempo, né? Geralmente 1 mês. Então, são algumas vantagens. Já como desvantagem, a gente ainda tem a necessidade do uso de terapia gênica várias vezes, como ela é específica, né? Ela pode sofrer mutações, então é difícil, né, ter uma eficácia causada por vários genes e pode ainda induzir um tumor, né? Como ela trabalha com genes, esses genes podem sofrer modificações, essas modificações podem não serem benéficas, você ainda tem o problema do DNA, né, ser induzido a um erro. E aí a gente tem algumas mutações. Só existem, né, terapia gênica para poucas doenças e nem todas são atendidas pelo SUS. Já na clonagem, a gente tem como vantagem, né, os prós. Melhoramento animal, maximizando, né, o potencial genético de uma raça. Então, hoje a gente tem muita pesquisa, muito trabalho, principalmente em gado, né? Antigamente fazia um trabalho de seleção, pegava o melhor produtor com o animal, né? Os animais de melhor produção e ia melhorando isso com o tempo. Aí eles chegaram numa espécie que hoje só faz clone dele. Então aquela vaca, né? Ou aquele boi que tem uma qualidade muito boa, ao invés de fazer um melhoramento, como ele já chegou num nível que pouca diferença vai acontecer, eles fazem clone dele. A utilização de técnicas de clonagem para obtenção de célula-tronco, né? Então você pode, com sua própria célula, fazer célula-tronco. Não oferece risco, né, de rejeição se o doador for o mesmo, como é uma célula sua e você vai produzir, vai replicar, né? Você vai clonar essa célula novamente, é uma célula sua, não teria problema com rejeição, principalmente em relação a órgãos. E ajuda casais inférteis, né? Mesmo após o tratamento de infertilidade. Então, de repente, a mãe passa algum tempo, né? Ela não fabrica mais aqueles ovócitos, é só clonar o ovócito dela várias vezes até que consiga fazer in vitro, né? Um embrião para que possa ser implantado. Contra, a gente já tem técnicas de baixa eficiência, né? Como essas técnicas vêm melhorando bastante, no entanto, ainda existem muitas falhas, porque é teste e erro, teste e erro. Problema genético, né, não manifestado em doadores podem acometer em clones, como é uma experiência forçada, de repente o doador não tinha uma doença, mas na célula que está sendo produzida pode ter mutações e aí pode acontecer alguns problemas. O grande número de anomalias, né, que são as mutações ou variações que acontecem aí trazendo um prejuízo para o organismo, e envelhecimento precoce. Vale lembrar, né, que a clonagem humana no Brasil ainda é proibida, ela ainda não é permitida. Então, a clonagem humana no Brasil, ela não sei se algum país já fabricou, porque existem vários problemas éticos, né? Imagina você se tivesse um clone hoje. Ele seria seu irmão?
Ele não é filho do seu pai nem da sua mãe. Ele seria seu irmão gêmeo, mas ele nasceu de você. Então, assim, existem ainda algumas complicações éticas, né, que geralmente em animais não existem. Né? A gente sabe que o cruzamento não é indicado, mas cruzamento, né, parietais, né, pai e irmãos, acontece no reino animal e no ser humano isso é inviável, né, por problemas éticos, tá? Então, no Brasil ainda é proibido a clonagem humana. Já os transgênicos, você pode colocar aí, né? Maior produtividade, na verdade, é o principal argumento aí dos produtos transgênicos, quando eles falam, né? As pesquisas, os trabalhos de produtos transgênicos, que muitos existem, né? Dois lados sempre. Questionam, né? Do uso desses alimentos, as consequências que isso vai trazer para o organismo. O principal argumento deles é exatamente maior produtividade. O ser humano está vivendo mais, então precisa de mais alimentos, a terra está diminuindo com as cidades, né, com a urbanização, e isso seria um argumento para que pudesse fazer, né, esse trabalho com os alimentos. Então, maior produtividade, redução de custos, aumento da tolerância das plantas em condições adversas do solo e clima, né, como eu falei para vocês, os produtos transgênicos, os organismos geneticamente modificados, eles trabalham, né, com o intuito de melhoramento. Então, qualquer problema que a planta tem, eles tendem a sanar esse problema. E plantas mais resistentes, né, às pragas e os agrotóxicos. Então, assim, teria menos impacto ambiental. Como desvantagem, né, como os contras, promove desequilíbrio ecológico, porque se você melhora uma planta que evita um determinado inseto, aquele inseto vai ficar sem a sua fonte de alimento, né? Então, consequentemente, ele pode chegar até a ser extinto, né? Você está modificando de alguma maneira a cadeia alimentar dele. Então, ele, lógico que ele vai procurar outros alimentos, mas aí tem todo o problema ecológico. Podem criar efeitos imprevisíveis, porque a gente pode, como está mexendo com cadeia alimentar, com ecologia, né, e meio ambiente, a gente pode ter consequências aí irreparáveis, né? Então é imprevisível saber o que isso a longo prazo o que pode causar. O desenvolvimento de doenças, principalmente alérgicas e câncer, e cultivo de plantas transgênicas que também podem, talvez, né, matar algumas espécies. Então essas espécies, né, como eu falei, se você faz um melhoramento e ela já estava acostumada naturalmente com aquele produto, de repente, com a modificação, ela possa ter algum problema. Em muitos países, o consumo do alimento transgênico é legal, enquanto em outros, a sua adesão está longe de ser efetivada. Como a gente já falou, o Brasil é um dos países, né, que tem bastante produto transgênico. 5. Baseado no que você aprendeu sobre o tema de clonagem, faça um desenho explicando como funciona a clonagem reprodutiva. Eu tentei trazer um desenho bem simples, tá? Como eu sempre falo para vocês, o menos é mais. E aí, no caso, né, deixa eu só mostrar para vocês que na primeira imagem, a gente tem os dois tipos de clonagem, a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. No entanto, ele só quer saber a reprodutiva. Então, o esquema, né, para que você faça o desenho aí certinho, para que fique escrito, né, todo o processo é esse. Você tem uma célula doadora, o óvulo, né, você tira o núcleo, a fusão, né, dessa célula doadora, da onde você vai tirar o núcleo dela, vai implantar nesse óvulo hospedeiro, e aí essas células irão reproduzir as células do clone. Esse clone vai depois, né, no caso da reprodutiva, ser implantada numa barriga de aluguel. Então, de maneira genérica, né? Eu não falei se é humano, não falei se é animal, que tipo de animal. A técnica é basicamente essa. Bom, no Saiba Mais, como eu já falei, existem, né, os vídeos complementares.
falando exatamente sobre esse tema. Um dos debates, né, dos vídeos é sobre um debate falando exatamente das células-troncos, as nossas referências, né, da onde a gente tira as respostas desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa curiosa, deixe nos comentários. Vou tentar discutir com vocês também. Se assistiu o vídeo até agora e foi útil para você, né? Se eu te ajudei, não deixe de deixar o like. É a primeira vez no nosso canal, né? Se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas atividades. Como eu falei, a partir da semana que vem vamos iniciar o PET volume 5. Não deixe de me seguir também nas outras redes sociais, tanto do Instagram quanto do Facebook. Por hoje é só. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!